Olá, para quem não me conhece, meu nome é Rita Ramos Cordeiro e hoje eu estou lançando no meu grupo um quadro novo chamado Que Livro é Esse? Neste quadro eu vou abordar os temas dos livros que eu já escrevi. Vou tentar colocar por capítulos, né? Ou então alguns capítulos e nós vamos falar sobre eles. Qual a importância deles para mim, para as pessoas que leem, qual a repercussão dos temas, que muitos são temas da atualidade, são temas difíceis da gente conversar. E hoje eu vou começar com esse livro aqui, ó, Perdas e Reencontros. Por que Perdas e Reencontros? Porque Perdas e Reencontros é um livro polêmico. É um livro que fala sobre desaparecimento de pessoas. E é muito sofrimento, é muita incompreensão sobre o que é. As pessoas não entendem. Então eu vou tentar desmistificar dentro do conteúdo do livro o que seria desaparecimento de pessoas. É um livro de romance espírita com temas da atualidade. Eu vou começar por o primeiro capítulo. Vamos lá então. Eu vou ler rapidamente o capítulo e depois eu discuto sobre ele. Mariana olhou pela janela e viu o céu escurecendo, justamente quando estava se preparando para o trabalho. Precisava se apressar para não perder o ônibus da empresa. Enquanto se arrumava, viu uma mensagem em seu celular, mas não abriu. Foi até a cozinha se despedir da mãe, dando-lhe um beijo na testa. Você não vai tomar seu café, Mariana? Perguntou a mãe. Não vai dar, disse a moça apressada. Se eu não correr, perco o ônibus e não terei como ir para o trabalho. Saiu de casa e parou no portão, observando as nuvens. Ela não gostava de temporais e aquele que estava se aproximando não lhe agradava nem um pouco. Tensa, teve a impressão de ouvir seu nome e olhou para o lado, mas não viu ninguém. Sentiu um arrepio, mas o ignorou. Mariana apressou o passo até o ponto de ônibus que ficava na rua detrás de sua casa. Chegando lá, sentiu-se aliviada ao ver que o ônibus não tinha partido. Entrou apressada ao ouvir o barulho do motor e, escolhendo um lugar para sentar-se, relaxou. Olhou pela janela, viu os primeiros pingos da chuva baterem contra o vidro e lembrou da voz que escutou. Parecia de Clarita. Pegou o celular que estava na bolsa para ver as mensagens e viu uma ligação perdida e uma mensagem de Clarita. Ela avisava que perdera o ônibus da empresa que pegaria uma van coletiva. Pedia para Mariana avisar seus superiores de seu atraso. Mariana balançou a cabeça inconformada. Clarita sempre chegava atrasada ao trabalho. Não sabia como ainda não fora despedida. Deixando de lado aqueles pensamentos, Mariana fechou os olhos para descansar um pouco, enquanto o ônibus seguia para a empresa. Enquanto relaxava, ouvia Clarita chamando-a por socorro e assustada. Abriu os olhos. Olhou para o lado para ver se somente ela estava ouvindo aquela voz, mas o rapaz sentado na poltrona ao lado, de olhos fechados, parecia dormir. Será que ela havia cochilado? Franziu a testa, procurando não pensar naquilo. Talvez fosse ainda resultado da noite mal dormida. Depois de mais um pesadelo, recostou-se na poltrona. Continuava arrepiada, era como se estivesse sendo observada. Estava ficando inquieta. Não era de fazer orações, porém faria naquele momento. Fechou os olhos, pediu a Deus que afastasse dela aqueles pensamentos e orou para que Clarita estivesse bem. Isso fez com que se acalmasse um pouco e conseguiu relaxar pelo resto do caminho. Chegando à empresa, foi direto ao setor onde Clarita trabalhava para avisar de seu atraso e seguiu para a sua sala. O dia foi tão agitado que não se lembrou mais da amiga. No final do dia, voltou para casa cansada e, entrando, ouviu os pais conversando na cozinha. Já estava indo para casa, mas parou para atender ao telefone que tocava. Era a mãe de Clarita, ligando preocupada com a filha, que não chegara no ônibus da empresa. Queria saber se Mariana sabia algo sobre ela. Somente naquele momento, Mariana se deu conta de que não vira Clarita durante todo o dia. Ficou preocupada.
achando que algo de ruim pudesse ter acontecido com a amiga, e uma pontada de culpa tomou seu coração, pois havia se concentrado tanto no trabalho que nem se lembrou de ver se a moça chegara bem para trabalhar. Nesse curto capítulo, a gente já pode observar algumas coisas, tá? Não fala nada de tão grave, porém nós podemos observar alguns pontos. A Mariana acordou apressada, normal, como todos nós fazemos, acontece com todos nós, porém algo não estava bem. Ela sentia que algo estava diferente, que algo poderia atrapalhar seu dia. Ela recebe o telefonema da amiga, até meia insatisfeita, porque isso é normal acontecer com Clarita, dela atrasar no trabalho, e pelo jeito recorrer a Mariana sobre isso. Mas ela tentou esquecer e começou a ouvir alguma coisa. O que seria esse ouvir? Seria a impressão dela? Seria a mente dela naquela confusão de correria, de tempestade que pode assustar muitas pessoas? O que poderia ter acontecido naquele momento? Mas Clarita não saía de sua cabeça. Começou a pensar em algumas coisas, começou a ouvir vozes. Será? Então, para relaxar, coisa que ela nunca fazia, não estava acostumada, ela fez uma oração. E acalmou. Avisou como a amiga precisava, tinha pedido, mas esqueceu durante o resto do dia, o que é natural, pois ela precisava trabalhar. Mas chega no final do dia, ela recebe aquela notícia de que Clarita não tinha ido trabalhar, mas até então isso não era um grande problema. O que eu entendo, né? O que este primeiro capítulo fala sobre o livro? Fala sobre algo que podemos aproveitar, sobre a intuição. Nós sabemos que a mente, ela nos traz pensamentos. Esses pensamentos podem ser bons ou ruins, podem ser espirituais ou podem ser nossos mesmos, dependendo do momento em que estamos vivendo, dependendo da harmonia, dependendo da situação. Neste caso aqui é um caso atípico, porque ela ouve a voz de Clarita, ela ouve Clarita chorando. Será que era Clarita mesmo chorando? Será que não era? Será que era coisa da cabeça dela? Porque ela poderia estar incomodada com a amiga. Bom, o fato é que vozes vêm à nossa mente, claro que vem. Existe o plano espiritual, existe também o nosso inconsciente, mas nós vamos falar sobre o livro em questão. Neste caso, eu creio que Mariana teve uma certa intuição de que algo poderia estar acontecendo. O que seria essa intuição? Essa intuição poderia ser os mentores de Clarita, poderia ser os mentores de Mariana? Sim, poderiam, por que não? Mariana escutou essas intuições. Como Mariana não tem muito contato com a espiritualidade, ela não escutou, porque ela não sabe exatamente tudo que a espiritualidade pode nos trazer. Então, para ela ignorou, a não ser a prece que ela atendeu. Por quê? Porque incomodava, deu medo, ela teve medo do que estava acontecendo com ela. Então, neste momento, ela fez o que muito provavelmente um espírito amigo intuiu para ela. E ela fez a oração e se sentiu melhor. Então, o que eu posso deixar desse capítulo? Precisamos escutar nossas intuições, precisamos nos abrir para nossas intuições, pois elas podem nos ser úteis em muito sentido. É claro que ela ouviu a voz de Clarita, ela viu o choro de Clarita, e para ela naquele momento isso não significava nada, e nada mostrava que tinha que significar alguma coisa. Porém, já era um sinal de alerta para ela. O que fazer nesse momento? Escutar a intuição?
Mariana não fez nada mais além do que ela poderia fazer. Ela fez a oração, pois ela não sabia do que se tratava e até aquele momento a amiga dela estava indo para o trabalho. Porém, não há como negar que havia ali uma intuição, que havia ali um pensamento de fora. Então, a intuição nesse momento, ou em qualquer momento de nossa vida, ela precisa ser ouvida. E para nós ouvirmos a intuição, nós precisamos nos abrir para a espiritualidade. Até o próximo capítulo.